O motorista que atropelou a menina de 4 anos pagou uma fiança de R$ 5.000 para não ficar preso e responder em liberdade. Arlindo Fermal disse para a polícia que viu que tinha batido em algo, mas não percebeu que era uma criança. O agricultor Arlindo Fermou, de 46 anos, era o motorista que dirigiu o carro na hora do acidente. Ele afirma que não viu que havia atropelado uma criança. Não deu pra ver direito, porque ele saiu ali assim, né? No meio daqui um pé de árvore ali. Ele também disse que não parou o carro por medo de ser agredido. Ali eu fiquei com medo, né? Porque esse pessoal, hoje em dia, você sabe, né? Porque podia bater em mim ainda, né? Ele falou ainda que no momento do acidente estava levando uma acompanhante para a mulher que estava internada em um hospital em Santa Maria de Jetibá. Apesar das imagens mostrarem que o condutor estava em uma velocidade considerável, ele declara que não estava correndo. Não. Isso é a câmera que marcou, né? Porque se o sujeito que está marcado ali, a menina não sobrava nada, né? O acidente aconteceu no último sábado, na localidade de Alto Tijuco Preto, em Domingos Martins. Thaislane Schroeder, de 4 anos, foi atingida pelo veículo no momento em que atravessava uma estrada de chão. Uma câmera de segurança registrou o acidente. O motorista não parou, ela foi socorrida por familiares e levada para o hospital. A criança segue internada no CTI do Hospital Infantil de Vitória. Um tio da menina falou com a TV Gazeta. Aí a minha esposa estava embaixo do varal, lavando roupa, né? E ela escutou até um freado de carro forte. Ela assustou e gritou aos meninos, onde está pequeno? Ela já estava jogada no chão e o carro passou direto. O motorista que provocou o acidente afirma que sente muito e que vai entrar em contato com a família da menina. Eu gostaria de conversar com ela, explicar a ela como é que aconteceu, né? Alguma coisa, né? Podia ajudar ela, né? Ainda no sábado, Arlindo foi ouvido pela polícia, pagou fiança de R$ 5.000 e foi liberado. Mesmo o motorista se justificando, ele não tinha carteira, não prestou socorro, pagou fiança e foi liberado. Por que isso acontece? Vou entender agora com a advogada criminalista que vai conversar com a repórter Juirana Nobres, ela que também acompanhou essa história de perto no dia em que, 2 dias depois que aconteceu, foi na segunda-feira. Diga aí, Juirana. Olá, Roger, Fabiola, bom dia. É isso mesmo, eu tenho acompanhado desde segunda-feira, né, essa situação da menina Thaislane, que foi atropelada no sábado. E o que chama a nossa atenção é que o motorista que provocou esse atropelamento não parou para prestar socorro. Depois ele foi localizado, pagou uma fiança de R$ 5.000 e foi liberado. Agora a gente convidou aqui o professor Anderson Burke, ele é advogado criminal e também professor de direito penal, para ajudar a gente a entender por que isso é possível. Professor, muito obrigado pela sua presença. Dá para a gente entender como uma pessoa atropela uma criança e, mesmo assim, ele não é preso? Bom dia. Nada mais é o cumprimento da lei, né? Isso já foi decidido previamente pelo Congresso, nossos deputados e senadores. Por quê? Na lesão culposa, na morte culposa praticada na direção de um veículo automotor, o CTB é aplicado, artigo 302 ou 303, e a pena, quando se tem uma lesão, que foi o caso concreto, né, que estamos aqui analisando, é uma pena prevista de 6 meses a 2 anos. E naquelas circunstâncias que foram colocadas, não tinha habilitação, não prestou socorro, a lei prevê uma causa de aumento de 1/3. Então, isso permite que o delegado de polícia, na própria delegacia de polícia, ele arbitre uma fiança, um valor razoável, né, com os parâmetros previstos em lei, e por isso que ele fica em liberdade. Caso acontecesse morte, seria um pouco diferente. Se por acaso fosse morte, seria uma pena de 2 a 4 anos, ainda assim o delegado teria essa possibilidade. Se tivesse essa circunstância de não prestar socorro, de não ter habilitação, aí a pena seria majorada da mesma forma de 1/3, ele teria que ir para uma audiência de custódia, somente o magistrado poderia arbitrar essa fiança. Uhum. No caso dele, doutor, ele mora na região, era conhecido pelos populares, a câmera de vídeo monitoramento mostrou, identificou a placa do veículo, então ele foi facilmente localizado. Ele não registrou nenhuma resistência na hora que ele foi apoiado pelos policiais. E o que pode ter ajudado ele nessa liberação? Foi localizado pouco tempo depois, isso também é um agravante? Não, a questão do flagrante, né, o mais normal, o mais comum, o flagrante é aquele que está acontecendo, né, que está realmente sangrando, pegando fogo, mas
também existe o flagrante quando logo após o crime praticado se tem a busca, né, a perseguição da pessoa que teria em tese praticado o crime. Então, no caso dele, teria sido esse logo após. Mas isso teria colaborado ou não para arbitramento de fiança? Acredito que não, porque a condução dele da delegacia e o arbitramento de fiança independe dessa questão flagrancial. São outros fatores que são analisados. No relato dele, ele disse que percebeu que atropelou algo. Não seria o caso dele procurar a polícia ou voltar até na região para ver o que aconteceu, se ele realmente atingiu alguém? O mais aconselhável realmente que existe, né, essa previsão de que quando se atropela e não se presta socorro, caso se tenha ali a possibilidade de linchamento, dentre outras questões que afete a própria segurança do motorista, que é possível, ele pode se evadir do local e o recomendável é que imediatamente procure a autoridade policial para informar o ocorrido e até mesmo, né, para que possa ser prestado socorro e entre outras providências. Agora, doutor, por exemplo, foi comprovado que ele não bebeu, ele não tinha álcool no sangue, né? Se fosse ao contrário, se ele tivesse bebido, aí sim, né, seria mais atenuante. Pois é, quando tem álcool nesse tipo de situação, o tratamento penal é completamente diferente. Aí o legislador foi mais rigoroso. Por quê? Quando você tem ingestão de álcool, que é a comprovação na lesão corporal culposa, por exemplo, eu falei antes aqui uma pena de 6 meses a 2 anos, o que possibilita que o delegado na própria delegacia, né, arbitre a fiança, enfim. É um outro tratamento penal. Quando nós temos álcool, a pena é aumentada de 2 a 5. Já inicia dessa forma, então ele não tem esse poder em delegacia. Aí somente o magistrado, numa audiência de custódia posteriormente, que pode arbitrar. E se o resultado for morte, é ainda mais grave. Por quê? Nós saímos de uma pena de 2 a 4 anos e passamos por uma pena de 5 a 8. Então o tratamento é mais rigoroso e não teria possibilidade de fiança inicialmente. Entendi. Doutor, a Fabíola tem uma pergunta para o senhor no estúdio. Isso, eu quero saber o que a lei prevê para as famílias das vítimas de trânsito. A gente sempre noticia, infelizmente, aí famílias que perdem pessoas em acidentes de trânsito. O que prevê, né, para essas famílias que ficam ali sem a pessoa? E no caso da menininha também, porque ela é do interior do estado, está internada aqui, então a família pode estar tendo algum custo também para se manter aqui enquanto a menina está internada. O que a lei prevê para as famílias das vítimas de trânsito? Bom dia, Fabiola. Olha, de um crime, em regra, sempre quase se decorre também o ilícito civil. Então, nesse tipo de situação, além da responsabilidade penal, que está sendo já com certeza apurada, né, nós temos uma investigação agora em curso, futuramente o Ministério Público vai avaliar se terá ou não uma denúncia para uma ação penal, mas, independentemente disso, o responsável tem a responsabilidade civil, com os danos materiais, porventura danos morais. Então, a família, né, através de um advogado, já pode sim procurar, né, acredito, o responsável para já começar a avaliar essas questões financeiras, os danos que foram sofridos. Mas vale alerta, né, doutor? Tá dirigindo, tem que redobrar a atenção em caso assim, de atropelamento, né? Prestar socorro sempre, né? Exatamente, né? Acidentes acontecem. O sinistro nunca é algo esperado. Se fosse esperado, a gente não teria seguro, por exemplo, porque, né, a gente teria tanta segurança que não aconteceria. Mas, acontecendo o sinistro, certamente, imediatamente, prestar o socorro, quando não for possível, procurar a autoridade policial para que ela possa ali tomar as providências. Agradeço ao senhor aí, o professor Anderson Burke, e eu adianto, Fabíola, que eu tenho mantido contato direto com o tio da criança e te adianto que o motorista ainda não procurou a família não, tá? Ok, muito obrigada, Juirana Nobres, pelas informações também, e ao advogado e professor